Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde. Hoje, sexta-feira, dia de maratona de entrevistas aqui, de papos. Estou aqui com meu querido amigo Rogério Anitablian. Deixa eu só monitorar aqui tudo que está acontecendo aqui no meu estúdio. Pronto, está certinho, estamos no ar, estamos ao vivo. E a gente vai falar de algumas coisas. Hoje o noticiário está um pouco acelerado. Temos aí o Bolsonaro numa situação fragilizada, ele está desconfortável, ele está desesperado. Vamos falar um pouco disso. Rogério sempre com as suas ponderações agudas sobre a própria psicologia da política brasileira. E eu quero saudá-lo efusivamente, querido Rogério Anitablian. Tudo bem com você, querido? Como é que está? Boa tarde, Conde. Boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais um programa. Espero que vocês gostem. Muito bom, Rogério. Queria começar, eu intitulei o nosso papo, que é uma coisa que a gente vai sentindo, sobretudo depois das manifestações do dia 15, que a voz de Lula fez o Brasil tremer. Porque parece que depois que ele deu entrevista, parece que as coisas mudaram, né, Rogério? Você sente isso? Eu creio que sim, Conde. Eu creio que é um conjunto de fatores que estão fazendo com que as pessoas entendam que realmente não existe um movimento voluntário no sentido da vitória do Bolsonaro, que não foi um momento de inflexão em relação à questão ideológica, que foi um momento influenciado por fatores de uma conjunção de interesses externos e internos que levou a uma eleição atípica. E a voz do Lula nesse sentido, principalmente quando ele frisa nas duas entrevistas que já foram veiculadas, e muito provavelmente no papo que ele teve com o Glenn aí na quarta-feira, que vai ser veiculado em breve, ele cita a questão da interferência externa do Departamento de Justiça americano, do Departamento de Estado, e comenta a respeito das manifestações de 2013, que foram o gatilho para tudo isso que aconteceu. Isso faz com que as pessoas parem para prestar atenção. A voz do Lula é uma voz muito importante nesse quadro. Pois é, e aí eu quero que você diga, quer dizer, ele falou justamente disso, foi muito importante a entrevista que ele deu para o Kennedy e a pequena prévia da entrevista que ele deu para o Glenn Greenwald já mostra que vai ser uma entrevista ainda mais poderosa, quer dizer, o Lula ele vai se surpreendendo o tempo todo, porque a primeira ainda eu senti que tinha um pouco de tensão no ar, mas mesmo assim foi antológica, porque afinal de contas fazia um ano que a gente não escutava a voz do Lula. Com o Kennedy Alencar estava solto, e agora com o Greenwald, o Lula está rindo, né? Você percebe que ele está rindo na entrevista ali, nessa pequena prévia. Eu quero que você diga para a gente, Rogério Anitablian, o que você sentiu das manifestações do dia 15. Você já fez live sobre isso, eu sei que você já falou, mas fala aqui para a gente agora no canal do Conde. Fui a Paulista, estive na Avenida Paulista, estive próximo do MASP, do movimento, caminhei com as pessoas, conversei com as pessoas para entender qual era a expectativa, qual era a demanda, qual era o entendimento, porque eu acho que isso é muito importante para que nós, além das imagens, que foram muito bonitas, né, deixaram todos nós bastante esperançosos em relação a um despertar dos jovens, porque os jovens entenderam esse ataque à educação como um ataque à inovação, à ciência, à pesquisa, à tecnologia e ao porvir. Esse ataque ao porvir gerou uma indignação coletiva na sociedade. O tamanho das manifestações mostra, provavelmente, que a tentativa de polarizar que o Bolsonaro insiste em utilizar não seja bem sucedida no futuro, porque não se tratam de manifestantes vinculados única e exclusivamente a um ideário esquerdista ou a um ideário vinculado aos movimentos sociais. Ali você percebe que tudo isso é muito heterogêneo. Pessoas de todas as classes sociais, de escolas públicas, de escolas privadas, do ensino médio, pais, alunos, e muitas pessoas que, quando essa polarização foi tentada, essa tentativa de antagonizar, essa tentativa de desclassificar as manifestações, isso gerou um efeito contrário. Me fez lembrar muito a época do Collor, quando o Collor acreditava que a polarização ainda funcionasse, e ele suscitou essa possibilidade, dizendo para que as pessoas se expressassem, colocassem o verde e amarelo nas janelas, e o efeito foi bastante negativo. Ele percebeu que a popularidade dele estava restrita aos grupos fanáticos, aos grupos dogmáticos. É muito parecido com a realidade que o Bolsonaro vem enfrentando. Eu acho que dessa vez a gente tem um componente extraordinário,
que é o dado da interferência estrangeira, que está muito forte, no cenário latino-americano, está muito forte no cenário africano, no cenário asiático. Existe um componente de uma interferência estrangeira muito forte que talvez ainda não tenha vulnerabilizado o Bolsonaro, como se esse componente não houvesse. A parte que se esse componente não houvesse, ele não teria sido eleito. Mas as manifestações muito bonitas e promissoras. Anitta, pera um pouquinho, que eu acho que você está falando uma coisa muito importante aí, para tudo. Vocês estão assistindo, sentem, quem tiver em pé, senta, quem tiver sentado, fica em pé. Que é agora que eu acho que vai ser importante. Você está dizendo mais ou menos o seguinte, porque mudou a conjuntura. O Bolsonaro se enfraqueceu demais, assim, de 3 dias para cá, com a ajuda muito promissora do seu ministro Abraham Weintraub. Agora, eu acho que você está dizendo uma coisa, e aí são as vicissitudes da linguagem também. Realmente, você trouxe o Collor e o Bolsonaro publicou uma carta cujo tom também evoca Jânio Quadros. Então, nós estamos no momento. E aquela carta do Temer também. Eu vou fazer uma análise dessa hoje um pouco mais linguística na live, mas já estou antecipando aqui para você. Então, a gente está no momento realmente de inflexão. Agora, você está dizendo uma coisa que, assim, as pressões internacionais ainda não querem que o Bolsonaro caia, é isso? E daqui a pouco vai querer? É isso que você está falando? É possível, é possível. Na verdade, Conde, eu entendo da seguinte maneira: essas pressões, esse engajamento internacional, esse engajamento dessas forças, tem um determinado limite. Se eles sentirem que a relação custo-benefício da manutenção do Bolsonaro é menos favorável do que eles imaginam para as demandas deles, eles vão descartar o Bolsonaro. Eles descartaram muitos aliados anteriormente, eles descartaram no cenário internacional General Noriega, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, o próprio Bashar al-Assad, que tinha um vínculo com esse ideário. Não custa lembrar que o pai dele, o Hafez Assad, participou da Primeira Guerra do Golfo ao lado dos americanos contra o Saddam Hussein. Então, eles têm uma perspectiva que, se a situação não lhes for benéfica, sob o ponto de vista do custo-benefício, eles descartam. Acho que ainda não descartaram o Bolsonaro. Eles têm um engajamento muito grande com o Bolsonaro. Eles utilizaram de ardis, eles utilizaram de embustes de toda a monta para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República, e ainda acreditam, existe um delay, né? Falando em anglicismos, como eles gostam de utilizar, na capacidade deles interpretarem também os sentimentos nacionais, no caso do Brasil, né? Eles têm um certo retardamento em relação a essa percepção. Ainda estão bancando o Bolsonaro. Sempre muito bom conversar com você, Rogério. Você ilumina demais a cena. Deixa eu ler alguns comentários aqui, já volto para você, os nossos internautas que estão chegando fortemente aqui para ver essa entrevista cativo, né? É o Conde Cativo. Nós temos aqui toda semana o Rogério Nitablian para conversar com a gente. Maria Cecília Ferreira, oi, Conde, boa tarde. Fala, Conde, aqui. Também quero coraçõezinhos para o Rogério aqui na minha entrevista. E os likes, caras pálidas, por favor, deem um like. Por favor, inscreva-se no canal do Conde. Ana Carla dizendo Lula livre para já, pô. Maria Cecília Ferreira, logo, logo Lula estará entre nós. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui já temático. Se a esquerda não formar novas lideranças, vai acabar. Marcos Vinícius, puxa, um comentário assim, realmente um pouco assustador, mas eu concordo com você, tem que formar novas lideranças. Mas eu acho que tem novas lideranças, né? Conde, tem o efeito Bill de Blasio, o prefeito de Nova York. Então, olha só como o Aloysio Lopes está ligado aqui no seu papo e no nosso papo, Rogério. O Bill de Blasio e em Dallas também foi um grande fiasco. Essa fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos, esse mico de não poder pisar em Nova York, porque e o Bill de Blasio, ele se assanhou tanto que ele já se lançou candidato à presidência da República dos Estados Unidos, pré-candidato, né, do Partido Democrata. Isso se encaixa na sua leitura de que o Bolsonaro pode estar sendo fritado também pelas pressões internacionais? Eu acredito que aí, no caso do Bill de Blasio, ele está do outro lado da rua, né? Ele está, provavelmente, fazendo uma menção, ele tem intenções políticas futuras, não sei se ele seria alçado à condição de candidato na própria convenção do Partido Democrata, não acredito que ele seja viável eleitoralmente nesse momento, na conjuntura americana, mas ele faz uma sinalização que é conhecida hoje no cenário internacional,
de que grupos extremistas que acabam, de alguma forma, sugerindo um ditado antigo do Oriente Médio que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, no Oriente Médio existe essa percepção há muito tempo. E o que aconteceu aqui na realidade brasileira, a partir da interferência internacional, eu sempre digo, as pessoas dizem, mas isso não é uma teoria conspiratória? Você acredita que as elites brasileiras, as classes médias brasileiras, se sentaram com esses interesses internacionais para traçar planos contra o governo da presidenta Dilma e pela prisão política do presidente Lula? Não, eu acredito que os grupos nacionais que viram uma possibilidade, que viram uma identificação com esse ideário, eles se somaram automaticamente. Então, eu vejo o contraponto é o seguinte, o Bill de Blasio está do outro lado da rua. Ele está verificando no próprio seio da comunidade, da gestão do governo americano, que é um governo americano que quer construir um muro para que latinos pobres não acessem o território americano, como era o muro da África do Sul, como é o muro que separa a Cisjordânia de Israel, como é o muro desse ideário, dessa extrema-direita, né, nazi-fascista, que engendrou um programa de dominação, de assimilação de países a partir de uma série de condições que foram dadas de forma muito semelhante em todos os cenários. Eu sempre cito proselitismo religioso, mídia sensacionalista retributivista, punitivista, ataques a esse ideário da educação, aonde eles chegam ao poder, é incrível. Mas, por exemplo, no cenário húngaro, a ideia da escola sem partido é cópia do que eles fazem aqui, do que eles postulam aqui. Então, eu acho que o recado do Bill de Blasio é o seguinte, o recado é, olha, nós estamos assistindo isso no mundo inteiro, assistimos isso aqui nos Estados Unidos, estamos do outro lado da rua. Tendo ou não potência de agir para reverter esse cenário, ele diz, eu não me identifico com essa causa. E esse recado que ele deu ao Bolsonaro, que parece que também em Dallas não foi muito bem-vindo. Olha só, muito bom. Deixa eu ler um comentário aqui do Ednilson Alves. Eu não creio que ele ainda tenha apoio dos Estados Unidos. Ele viajou tentando renovar esse apoio usando o Guedes, falando da entrega do Banco do Brasil, mas pelas cenas dele sozinho em Dallas, não acredito mais em apoio. As cenas realmente são fortes, porque o Bolsonaro não consegue ser recebido por ninguém, não tem sorriso. O Bush estava lá do lado dele, mas foi surpreendido também. Coitado do Bush, um velhinho já. Acho que, enfim, foi constrangedor aí essa articulação do staff do Bolsonaro para tentar causar uma impressão positiva de que ele tem algum prestígio internacional. Eu acho que o Bolsonaro se tornou um pária. A impressão que eu tenho é que ele tem, e você sabe muito melhor isso do que eu, que é o apoio do Netanyahu, né? Do Trump, porque tem interesses aqui diretos econômicos, e só. E mais nada, porque os outros também são muito satélites, né? O cara das Filipinas lá e tudo mais. Agora, a impressão que eu tenho com essa manifestação do Bill de Blasio, que é o prefeito da cidade mais importante do mundo, vamos dizer assim, onde circula o grosso realmente do dinheiro no mundo, que é Nova York, a impressão é que ele se tornou um pária como Osama Bin Laden, como o Saddam Hussein, como você falou naquele momento. Quer dizer, o Ocidente tem repulsa por Bolsonaro. Imagine nós, brasileiros, que temos agora um presidente desse nível. Você acha que essa percepção está em construção ou ela já se consolidou? Eu acho que ela está em construção, porque como você citou também, por exemplo, no caso do Bin Laden, a gente também sabe que o Bin Laden, pelo menos pela narrativa que nos é vendida, ele combateu ao lado dos americanos a ocupação soviética no Afeganistão. E também, no momento posterior, foi considerado um inimigo, foi considerado um pária e foi considerado alguém que não mais servia aos interesses desses grupos, desses lobbies. Isso encontra muita semelhança com fatos que ocorreram na história, inclusive das primeiras guerras. Você tinha aí os gurkhas nepaleses, que cortavam as cabeças dos seus oponentes, que eram bancados a partir dos interesses de determinados grupos, determinados lobbies hegemônicos que atuavam, então, a partir de Londres. Esses lobbies, esses grupos poderosos de bancos, de indústria bélica, de indústria petrolífera, petroquímica e farmacêutica, eles se deslocaram para Nova York. Hoje eles operam no eixo Nova York e Londres, mas primordialmente em Nova York. E eles continuam tendo uma ascensão política, uma ascensão de exercício de poder político sobre todos os cenários, além do que as pessoas conseguem enxergar, porque eles têm do lado deles a inteligência, a contra-informação e a mídia corporativa
financiarizada que joga um papel muito importante na construção desse imaginário. Então, é uma coação moral. O Gessé de Souza sempre diz nas obras dele, praticamente todos os livros dele, ele passa pelo capítulo que uma sociedade onde pouquíssimos exercem o domínio, pouquíssimos têm privilégios, muitíssimos são ludibriados, porque se esses muitíssimos soubessem o que se coloca contra eles a todo tempo, reagiriam. Então, como que você topa, ceda essa massa, esse pessoal todo que fica excluído, que fica à margem? Contando para eles, é mais ou menos a história do pão e circo de Roma, contando para eles que eles fazem parte, que eles podem ascender. O Dória não quer dar aula de empreendedorismo em São Paulo para jovens que não têm nem o que comer. Então, você vai dar para eles uma perspectiva de que eles vão ser empresários, que eles vão andar um dia de barco, que eles vão andar de helicóptero, que todo o problema está na incapacidade deles de se esforçarem tanto quanto o Dória se esforçou para que ele pudesse gozar desses privilégios. É uma ideia que passa pela coação moral. E essa ideia da coação moral é o grande problema que a gente tem em relação à incapacidade, muitas vezes. Esse é um ponto muito importante, que eu tenho, inclusive, explorado muito nas últimas lives, que nós precisamos encontrar uma forma, uma linguagem de nos comunicarmos com os jovens. Dizer para os jovens que eles fazem parte de um projeto, que eles podem sonhar no coletivo, que eles podem sonhar com uma sociedade melhor. Que essa coisa... Eu tenho uma coisa que me marca muito. Os jovens, muitas vezes, eles dizem que não tem uma preocupação coletiva. Quando você fala em preocupação coletiva, eles tratam disso, muitas vezes, em muitos cenários, como se fosse uma quimera. E eles dizem assim, eu dou meu jeito, cada um que dê seu jeito. Isso me marca muito, porque essa ideia meio ególatra, meio egocêntrica, no sentido de dizer cada um resolva seus problemas, é algo que, principalmente quando a gente trata de uma hipossuficiência, vai levá-los a derrotas inexoráveis. É a barbárie, né? Olha só, muito interessante. Vou ler mais um comentário aqui antes de fazer uma transição aqui. Sorry, Conde Amigos, Bill de Blasio, democrático, prefeito de Nova York. Aloysio Lopes dizendo aqui. Luiz Francisco dizendo, não há boas perspectivas com a saída de Bolsonaro. Com Mourão será uma cartada final das elites e poderá haver um real fechamento do sistema. Que o Bolsonaro, o Bozo, ele diz aqui, tentou, mas tropeçou nas próprias palhaçadas. Ednilson Alves, mais um comentário aqui, querido, muito obrigado, Ednilson. Com essa virada de ataque para Irã e esse esquecimento da Venezuela, não torna Bolsonaro inútil para os Estados Unidos, já que ele mostrou que não tem culhão para ajudar na invasão do país vizinho. Ele está fazendo uma pergunta, né? Ele pergunta, olha, interessante, Rogério, com essa virada de ataque para Irã e esse esquecimento da Venezuela, não torna o Bolsonaro inútil para os Estados Unidos, já que ele mostrou que não tem condições, né, para ajudar na invasão do país vizinho? Eu quero acrescentar a seguinte percepção aqui. Esse script que você descreveu aí, de o governo americano imperialista adocicar, ensaboar ditadores mundo afora e depois cuspir, jogar fora, é um script que certamente já deve estar em processo de repetição com o Bolsonaro. Quer dizer, o Trump foi lá, recebeu, tirou foto, conversou aqui e ali, ganhou o Bolsonaro subserviente, mas agora a tendência é que seja descartado também, até pela conjuntura social que vai se transformar no Brasil. Acho que um termômetro importante foi a Rede Globo, fez a cobertura, não poupou, digamos assim, esforços na cobertura da paralisação dos universitários. Enfim, a paralisação da educação no Brasil. Achei que eles demoraram um pouquinho, demoraram algumas horas, mas depois mergulharam com tudo, até porque eu entendo que eles não queiram ficar associados ao Bolsonaro contra o povo brasileiro, porque a situação da Globo já não é muito boa. Agora, dessa pergunta aqui, que é a geopolítica na veia, eu queria que você falasse. Questão da Venezuela, veio o Guaidó, enfim, estrelou, mas não deu certo o golpe. Bolsonaro diminuiu a importância dele depois disso? Eu acho que eles não desistiram da Venezuela, porque a gente tem, principalmente em Essequibo, que é aquela região fronteiriça entre a Venezuela e a antiga Guiana Inglesa, as maiores reservas de petróleo e gás conhecidas do mundo, segundo múltiplas fontes que, consultando recentemente, fazendo uma pesquisa recentemente, eu verifico que é praticamente consenso da comunidade acadêmica que trata do tema, que as maiores reservas de petróleo e gás
ainda inexploradas estão no Essequibo, que é essa região fronteiriça entre Venezuela e Guiana, que na época do Chávez, inclusive, foi motivo de uma preocupação, de que houvesse um conflito. Eles vendiam a narrativa de que o Chávez estava armando o exército venezuelano para invadir a Guiana, mais ou menos na repetição do cenário Iraque, Kuwait, a época do Saddam Hussein. E a questão do Irã, que é uma questão que está sempre muito... O Bolton, há 20 anos atrás, queria atacar o Irã. Não atacaram o Irã, eles acabaram utilizando, ao contrário, o Irã como um aliado para a deposição do Saddam Hussein. As milícias que controlam grande parte do território iraquiano respondem aos xiitas iranianos, e elas eram relativamente marginalizadas, pelo menos na narrativa ocidental, na época do governo de Saddam Hussein, que era um governo sunita, e eles têm uma pretensão, sim, em relação ao Irã. É uma pretensão que vem em ondas, vem em salvas. Agora eles deram também uma narrativa de que houve um atentado na Arábia Saudita com drones explosivos em relação a refinarias de petróleo, que teria sido emanado do Iêmen, por parte de aliados do governo iraniano, né? Então, isso vem em salvas. Eles dizem, olha, o Irã, muita gente fala a respeito, inclusive, daquele acordo que o presidente Lula, junto com o governo turco, fez com o Irã em 2010, que a Hillary Clinton teria ficado insatisfeita, porque, muito provavelmente, o objetivo deles não era que o acordo acontecesse. Eu ouvi o Celso Amorim falando sobre isso algumas vezes, e ele diz que o acordo, a priori, contemplava as demandas americanas, mas que ele sentiu uma certa insatisfação da Hillary quando ele disse, olha, os iranianos aqueceram. Parece que era aquele tipo de acerto que você faz a demanda para que a outra parte diga não, né? Para que chegasse a uma solução... Eles foram surpreendidos. Eu acho que sim. E a honestidade, né? A transparência do Celso Amorim, do governo Lula, a ideia de que o mundo pudesse ser levado com integridade, com honestidade, com serenidade, que as coisas pudessem se resolver fora do âmbito do anarquismo, do anarquismo no sentido da desordem, né? Não levado ao pé da letra. Mas eu sinto que a Venezuela não está esquecida. Hoje houve, inclusive, só para completar, houve uma notícia de que um general venezuelano foi encontrado morto em um hotel, e eles querem dar uma narrativa de que esse general fosse vinculado a um general dissidente que bandeou para o lado do Guaidó para tentar acusar o governo venezuelano. Eu tenho muito medo disso e venho dizendo muito isso para as pessoas nas lives também. Muito cuidado com as bandeiras falsas, porque eles não hesitam em utilizar a violência para atribuir essa violência. Lembra daquela música, Conde? Não boto bomba em banca de jornal? E nem colégio de criança. É a cara do Bolsonaro. Pois é. Rogério Netablian, deixa eu tentar fazer uma questão aqui para você. Daqui a pouco eu vou dar uma lida no chat. O pessoal está comentando que está curtindo muito a conversa. Salve, Rogério e Conde. Rodinei Pinto dizendo aqui. Deixa eu só ler aqui a Maria. Conde, a Jovem Pan está indignada com o tal de textão do Face que o Bozo postou. Eu quero falar disso, exatamente disso agora com o Rogério. Não sei se deu tempo para o Rogério ver isso, porque ele estava em movimento e chegou agora para a live. Mas eu vou explicar, ele vai saber direitinho. A princípio, né, o que está me parecendo... Eu tô com a home do 247 aberta aqui, Rogério, e o Luiz Costa Pinto, que é um jornalista pela Democracia, o título do artigo dele é Bolsonaro está construindo sua renúncia. Esse foi um pouco o clima de toda a manhã de hoje, à tarde também, e quando ele publicou essa carta, que ele disse que é anônima, mas tem aqui um crédito que eu peguei aqui, deixa eu só ver se eu recupero para vocês, né? O Paulo Portinho foi candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Parece que ele é o autor da carta, mas isso não está explicitado ainda, não está confirmado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: Bolsonaro falou um monte de besteira, chamou estudante de idiota lá de Dallas, quer dizer, o cara já está em Dallas, isso tudo é muito histórico, né? Isso tudo vai entrar para a história, quer dizer, o Bolsonaro se queimou nos Estados Unidos de maneira, assim, absolutamente incontornável. E não bastasse isso, tem essa carta que parece uma carta de renúncia, que parece que está anunciando são forças ocultas do Jânio Quadros, e um pouco aquela história lá nos Estados Unidos, ele falou assim, né, não vão me pegar, como se, mesma coisa do Collor de Mello também dizendo assim, não me deixem sozinho. Quer dizer, o discurso, a dicção do adeus, está construindo uma maneira de sair,
enfim, não sei se construindo, mas é o prelúdio, né? É o prelúdio da queda. Como é que você vê essa movimentação? E depois, na sequência, a gente vai falar do Mourão, mas antes eu quero que você fale da situação do Bolsonaro. Eles têm uma manifestação convocada para o dia 26, que é uma manifestação que está intitulada de inconformismo com o Supremo Tribunal Federal, inconformismo com as ações do Legislativo. Isso é bastante preocupante. Antes que passe a ideia do que você falou, da atribuição do texto a um candidato pelo Partido Novo, o Partido Novo, pelo que eu percebo, ele é mais base do governo do que o próprio PSL, né? O PSL é um canibalismo explícito, é uma coisa inacreditável. É um amontoado, é uma coisa absolutamente heterogênea no sentido da demanda de cada um e pode ser homogênea em relação à alucinação dos membros, né? Aí sim. Mas o Partido Novo, ele é o partido de Miami, é o partido dos bancos, é o partido de Miami. Eu estava numa atividade uma vez, pelo Lula Livre, em Pinheiros, ali na pracinha, próxima a Teodoro Sampaio, e paralelamente estava tendo uma ação do Partido Novo. Mas essa ação do Partido Novo me dava a impressão que os membros que estavam fazendo panfletagem ali, que estavam conversando com as pessoas, estavam com um potezinho de álcool em gel ao lado, para depois de cumprimentar ou tocar nas pessoas, passarem, porque eles tinham uma certa aversão, eles estavam... Só fazer um parêntese aqui, isso me lembra o João Dória, quando ele cumprimentou um mendigo na calçada, que o mendigo estava com as unhas limpas, né? Tudo limpinho, bonitinho, deve ter pedido para a assessoria dele dar um banho no mendigo. O João Dória, quando a gente assiste o João Dória como governador de São Paulo, a gente percebe que em muitos aspectos nós fracassamos na educação política e cívica das pessoas, porque parece uma coisa que remete a tempos do escravagismo absoluto. É uma coisa absolutamente fora de qualquer contexto. É uma pessoa que demonstra, que denota uma arrogância, que denota uma desconexão com o sentimento das pessoas, que não está preocupado absolutamente com a melhoria das condições de vida de ninguém. É um ato de um narcisismo absoluto, desconectado dos interesses das pessoas e que conta, infelizmente, com o suporte, com o aporte daqueles grupos que têm um interesse comum monetizado, financiarizado. Então, a impressão que eu tinha daqueles membros do Partido Novo em Pinheiros, eu acho que isso foi por volta de julho, agosto do ano passado, é que eles tinham uma desconexão total com as pessoas. Eles tinham aquela coisa os carros deles estavam guardados ali próximos, num estacionamento, e eles tinham uma coisa, parece que eles estavam com medo das pessoas, era uma coisa que só quem estava lá mesmo para sentir, porque parecia uma coisa desconectada do Brasil e dos interesses do povo brasileiro. Mesmo nós falando de Pinheiros, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. O nome do Partido Novo, desculpa, Anitta, mais uma vez, fazendo uma interpretação, é Partido Nojo, né? Eles têm nojo do povo. Tem nojo do povo. Era uma coisa assim surreal. Você percebia que existia um estranhamento. Então, quando a gente olha para eles, quer dizer, olhando a partir de um olhar de uma classe média, ou de um perfil que eles imaginam que empatize com o ideário deles, eles sorriem para você como se eles estivessem dizendo: olha, estamos aqui, sabe? Aquela ideia da família no singular. Eu empatizo com você porque parece que você se encaixa no perfil do que seria potencialmente alguém que eu levaria para casa. Mas o povo brasileiro, de um modo geral, não é para levar para casa. É aquela coisa, eu te cumprimento na rua, a gente bate um papo, quando muito em pé, mas você não vai sentar numa mesa de bar junto comigo, porque você não serve, você está fora não tem as prerrogativas de alguém que eu levaria para casa. É uma coisa desconectada da realidade brasileira. E aí a gente percebe o quanto falhamos, né? Não só pelo Dória, como por esses tantos deputados eleitos pelo Partido Novo, falhamos na educação política do nosso povo, né? Induziram os jovens, com essa desqualificação da política, induziram os jovens a acreditar, muitas vezes, que os seus algozes poderiam ser a solução dos seus problemas. Desculpa, eu vou ligar o meu som aqui. Rogério, você ia falando dessa manifestação do dia 26, eu também já recebi a informação, o Bolsonaro, acho que é muito arriscado, eu pessoalmente acho que é muito arriscado, acho que ele está fazendo o script do Collor realmente,
Chamou todo mundo de verde e amarelo e todo mundo saiu de preto na rua. O que você acha? Eu acho que sim. Mesmo porque a gente já percebe que existe uma cisão nesse condomínio do golpe entre os grupelhos que foram criados especialmente para atingir as camadas populares, as classes médias. E aqui eu dou dois exemplos. Nós temos o MBL, por exemplo. Quem eram os símbolos do MBL? Kim Kataguiri, Fernando Holliday, Arthur Mamãe Falei. Os três escolhidos a dedo para representar o que eles acreditavam no imaginário deles, que é o perfil da classe média abaixo dos centros metropolitanos, até seu ponto de vista étnico, até seu ponto de vista de linguagem. Isso é trabalho de agência de publicidade. Por quê? Porque depois você tem o Vem Pra Rua. O Vem Pra Rua já tem um objetivo de atingir as classes médias. Desde, você vê lá, o Rogério Schecker, a Carla Zambelli, ele já tem um perfil para atingir, na sua apresentação, o perfil da classe média. E eles todos, sem exceção, têm vínculos com organizações, ou com passagens, ou com interações de alguma monta, com grupos que estão fora do Brasil. No caso do Vem Pra Rua, é nítido. São organizações que atuaram a partir de Nova York, que atuaram a partir de Miami, não resistem ao exame mínimo, não é trabalho de inteligência de profissional, é um exame mínimo de percepção das pessoas. Da onde surgiram essas pessoas, esses grupos com interesse político? Eu até brincava e dizia assim, muitos desses sujeitos que se apresentaram, eles estavam a fim de conseguir uma ponta para fazer novela no SBT. Aí apareceram na agência de publicidade e disseram assim, não, a gente tem um trabalho aqui para vocês que é um pouco diferente do que vocês imaginavam, mas a repercussão pode ser muito maior. Então, o que vocês vão fazer? Olha, vocês vão apresentar um ideário, vocês vão ler um texto, nem sabem do que se trata. Vocês vão detratar o governo nacional e popular, vocês vão colocar o presidente Lula e os governos populares como sendo criadores de uma corrupção endêmica no país. Vocês têm que exalar ódio, vocês têm que mostrar inconformismo, vocês têm que tocar nos calcanhares de Aquiles dessas pessoas, mostrando que os ódios, os recalques, as mágoas, as frustrações encontram eco em alguém que eles podem identificar no espelho com uma linguagem parecida, com um tipo étnico parecido, com uma ocupação parecida, com uma renda parecida. E é isso, eles procuraram o Vem Pra Rua, o Nas Ruas, tem uma característica e um discurso, e uma narrativa. Eles tinham um mailing list, eles tinham... eu conheço muita gente que foi acessada por esse pessoal no WhatsApp, que eram perfis de público que nunca deixaram os seus telefones celulares com o objetivo de receber informação sobre política em nenhum lugar. Não tinham relação política com ninguém que pudesse... E recebiam essas mensagens, porque eles estudaram os públicos que eles iam atingir e abordar de acordo com quem fazia o discurso e a narrativa. No caso do MBL, a mesma coisa. Eles foram para as classes médias baixas. Essas classes médias baixas, naturalmente, com recalques, com mágoas, com frustrações e sem formação cívico-política, ficaram suscetíveis a esse discurso. E o Lula resistiu, hein? O governo nacional popular resistiu. Não, Rogério, deixa eu te falar, como sempre, você está trazendo uma coisa assim nova para mim, e acho que para o nosso público aqui, muito importante, que é uma questão da linguagem. Por isso que me toca profundamente aqui, porque esses movimentos, como você está descrevendo, foram em um nicho discursivo que era apolítico e tentaram dar um verniz de politização ali que deu no que deu, quer dizer, que deu nesse discurso Frankenstein, né, absolutamente mal configurado e que agora acho que assiste as suas primeiras a sua fragilização, né, porque um discurso desse, como não tem base, como não tem fundamentação, como não tem conteúdo, ele perdura um tempo com a imprensa turbinando e achando aquilo lindo porque está justamente fustigando os governos populares, mas depois acho que chega no momento de saturação. Vou ler alguns comentários para a gente retomar aqui esse debate, né? Sônia Maria de Fátima Gomes, opinião qualificada, alto nível, ótimos. Muito obrigado, Sônia Maria. Renata Correia, as apresentadoras da Globo News falaram agora à tarde que, se não aprovarem a reforma da Previdência, acho que a continuação o Bolsonaro cai. Será que é isso? Não sei, ficou no ar aqui. Osana Maria Matos, cheguei com de amigos, Lula Nobel da Paz, Lula livre já. A gente já vai falar do Lula também. Marta Correia, eles querem o fechamento do STF no dia 26, segundo os canais da esquerda. Querem pedir o artigo 1 e outros o 142. Não sei se eu entendi muito bem isso aqui, mas certamente vai ter crítica ao STF.
Se é que nós teremos. O Compartilha está aqui. Compartilha, querido. Muito boa análise de quem era e como foi criada a liderança do MBL. Agora vale lembrar que os jovens que foram para as ruas com o MBL estão quase todos morando fora do país. Rogério, será que esse pessoal vai para a rua no dia 26 para apoiar o Bolsonaro? Eu acho que tem uma parte aí que a gente sempre falou em 10, 12 ou 15%, que a gente chamaria de núcleo duro do bolsonarismo, que isso difere um pouco da questão do Collor, porque, como a gente colocou, como a percepção é que houve aqui mais ingerência e mais investimento na criação desse núcleo duro, porque o governo nacional e popular, na figura do presidente Lula, sempre teve uma ascensão muito grande, principalmente a partir do momento que passa a ter poder político em relação à capacidade que demonstrou do exercício executivo da sua tarefa. Então, existia uma empatia muito grande do Lula com o povo brasileiro. Quando eles fazem esse trabalho para desconstituir essa figura e desconstituir os êxitos desse governo, eles investem mais na criação de uma massa, de um núcleo duro, explorando, claro, as potencialidades que haviam para a criação desses grupos, diferente do governo Collor, que não tinha esse núcleo duro de uma forma tão sedimentada. Então, eu acredito que 10, 12 ou 15% da população são o núcleo duro do bolsonarismo. Dentre esse núcleo duro, nós temos pessoas que estão vinculadas a interesses pessoais imediatos, que são os famosos tiranetes, né, os pequenos tiranos, que acham que com o governo Bolsonaro eles teriam legitimados os interesses e as possibilidades de exercício de poder além do que a Constituição Federal e o ordenamento jurídico lhes assegura. Tem parte do populacho, do dogmatismo. Eu estou utilizando aqui a palavra populacho, não quero que seja entendido de forma pejorativa, não é isso. Mas aquelas pessoas que não têm formação política de nenhuma monta, que acreditaram no discurso da desqualificação da política, que a única coisa que sabem dizer é que no STF compraram um vinho e lagosta, e a gente tem que tomar muito cuidado, viu, Conde? Porque muitas vezes nós, do campo democrático popular, repercutimos esse tipo de narrativa, porque, claro, é para ficar indignado, mas talvez não seja para estar no topo da pirâmide. É a mesma coisa que dizer, mas um vereador ganha 15 mil. Para quem ganha R$1.000, você dizer que o problema do Brasil é o fato de que um vereador ganhe 15 mil, realmente é chocante. Mas os problemas, eles são muito além desses quantums. É difícil as pessoas terem, inclusive, capacidade de mensurar, porque os buracos, os problemas que nós temos aqui são muito maiores do que isso. São muito maiores, inclusive, a nível numérico. Eu acho que tem muita gente que não entende essa dinâmica, que vai, sim, no dia 26, mas está esvaziado. Não acredito que esteja tão esvaziado quanto o governo Collor. Existe uma preocupação desses grupos serem radicais o suficiente para conflagrarem a sociedade brasileira. Rogério, eu acho que as ruas trocaram de mãos e de pés, né? Acho que essa manifestação aí, eu senti isso e estou sentindo desespero muito grande. Quer dizer, quando essa carta que o Bolsonaro publicou é uma carta quase que realmente de preparação para sair de cena. Agora, muita gente hoje, nas transmissões que eu fiz durante o dia, questionaram a seguinte questão: o bolsonarismo é o vale tudo. Eles estão acuados agora. Eles foram acuados pelo povo brasileiro nas manifestações do dia 15. Muita gente falando em novo atentado forjado, em coisas que podem acontecer, e a gente sabe que realmente isso pode acontecer. Eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, Rogério Anitabliano. Eu coloquei isso já de cara, no dado posterior, inclusive alguns sites que dizem que trabalham do lado do campo democrático popular, alguns deles fora do Brasil, eu não quero entrar na avaliação de quem sejam, quais sejam os interesses deles, citam até possibilidades em relação à criação de conflitos com a Venezuela, situações forjadas, como houve já, por exemplo, no caso do Vietnã, como houve já no caso dos conflitos entre as Coreias, na questão soviética, muitas vezes surgem, e agora mesmo, por exemplo, em relação a essa questão dos drones que teriam atacado refinarias sauditas, né? A gente sabe que essa narrativa é uma narrativa potencialmente perigosa. A gente tem que alertar as pessoas. Olha, as manifestações foram excelentes, as ruas mudaram de mãos, mudaram, nós somos maioria nesse momento, está patente, está evidente, mas esse núcleo duro do bolsonarismo, se continuar amparado por esses interesses internacionais que são vinculados a interesses obscurantistas, a interesses belicistas, que têm uma linguagem e uma prática belicosas, eles podem sim aumentar a aposta.
Eles estão tentando, inclusive, aumentar essa aposta. A priori, tentaram com a ideia da polarização. Eu acho que a ideia da polarização já não é mais suficiente. Eu acho que a sociedade brasileira ela é majoritariamente uma sociedade de paz, que quer educação, que não quer se vincular a essa disputa ideológica imaginária, a esse inimigo comunista imaginário, a essa história dessa narrativa das fake news, que as universidades são lugares de orgias, lugares de consumo de drogas. Nós somos maioria, esse é um ponto. Mas nós somos nós somos maioria, mas nós somos uma maioria ordeira, pacífica, no âmbito do legado do marco civilizatório, da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito, e eles podem sim tentar o que se convenciona chamar no jargão internacional, no cenário internacional, de false flag, de atentados de bandeira falsa, que é a história da bomba na banca de jornal, que é a história do Rio Centro, que são coisas muito vinculadas ao imaginário desse grupo do Bolsonaro e às práticas desses grupos internacionais que o sustentam. Eles fizeram muito isso nas crises que nós tivemos na África, na Ásia, no Oriente Médio. É uma situação que eles são os eiros e bezerros nessa prática. A gente precisa alertar as pessoas para fazer com que as pessoas, quando saiam às ruas para se manifestar, tomem muito cuidado com infiltrados, com manifestações violentas, com tentativa de levá-los a práticas violentas. Tudo isso tem que tomar muito cuidado. E no macro, tem que tomar muito cuidado. Vocês não vão tentar alguma coisa que nos indispõe com a Venezuela, atentados, coisas dessa maneira. Infelizmente, existe isso. E a gente tem que ficar muito alerta e alertar as pessoas para que nós não permitamos que o Brasil vire uma Líbia, um Iraque ou um Afeganistão. Pois é, eles podem até conseguir isso. A gente duvidou de tanta coisa que não se duvide disso também, mais esse prognóstico dramático, né? Mas o que eu percebi hoje também numa conversa que eu tive com o linguista Pablo Arantes é que foi impressionante como as manifestações foram pacíficas e como a polícia não foi com truculência para cima deles, né? Isso foi interessante, porque, em geral, a gente sempre tem problemas, sempre tem infiltrados, etc., e eu falei para o Pablo, na interlocução qualificada também de análise política, assim, se eles fizessem alguma coisa nessas manifestações, eu acho que daí sim seria um grande barril de pólvora, você teria uma manifestação na sequência sem controle, como foi em 2013, porque foi o estopim, foi justamente a PM violenta do Alckmin indo para cima dos manifestantes na Vila Paulista. Isso foi um dado dessas manifestações do dia 15. Eu vou ler alguns comentários, Rogério, dá licença só um segundo aqui. O Paulo Pamplona Frazão está dizendo: a pauta Lula é a conciliação. Nós que precisamos esclarecer o tripé educação, emprego e seguridade social, isso está sendo roubado, além da entrega de nossas riquezas. Edilena Castro, eles são capazes até de pagar para fazerem números. Boa noite, companheiros. Exatamente, para ter gente na rua, eles são capazes de pagar, e agora eles têm a máquina na mão, né? Realmente é muito factível uma manifestação forjada, mesmo que seja um pouco esvaziada, que nesse dia 26 aconteça. Mas o pessoal está duvidando aqui um pouco disso. Eu queria falar com você, Rogério, a seguinte coisa. O Lula, ele estava sem falar, estava sem aparecer há um ano. Voltou, deu uma entrevista para o Florestan Fernandes e para a Mônica Bergamo, nós comentamos aqui, inclusive, nesse hangout que a gente faz, depois para o Kennedy Alencar, e agora para o Glenn Greenwald. E eu estou fazendo estou construindo uma tese que é o seguinte: a fala dele voltar à cena e voltar a ser discutida, ela reverbera tão forte que desestabiliza aquilo que está vigendo, que é esse governo Bolsonaro, que é o ministro da Educação, que são as pautas socializantes e sociais do Brasil. Você sentiu isso com essa presidência do Lula? A gente começou falando disso. Eu quero que você faça mais uma leitura desse momento, porque eu acho que é muito sério. O Lula falou de coisas que ele não costumava falar antes de ter sido preso. De uma certa maneira, a prisão do Lula libertou um Lula que a gente não conhecia, que é o Lula também analista de conjuntura e analista histórico. E aí eu queria que você comentasse, quer dizer, acho que desencadeou um processo. Sim, em relação a isso, eu vejo também, o Lula sempre foi uma pessoa muito generosa, efetivamente. Isso a gente já teve a oportunidade de comentar outras vezes. Isso é um dado tão real quanto as pessoas não têm, muitas vezes, conhecimento, porque o Lula, ele acreditou na possibilidade que as pessoas
e o Brasil também no cenário internacional tivesse de se relacionar de uma forma altiva, de cabeça erguida, não subserviente, porém em relações dignas, honestas, serenas. E foi isso que ele tentou, inclusive, no cenário nacional. Por isso, muitas vezes, as pessoas perguntam por que o Lula se apresentou no dia 7 de abril do ano passado para a Polícia Federal para cumprir um mandado de prisão político. Ele sabia que a prisão dele era iminente política. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava sobremaneira nas instituições e nas pessoas. Ele acreditava, quer dizer, se ele tem uma culpa, talvez seja do excesso de generosidade dele. O excesso de generosidade e de crença que a gente pode ter um mundo melhor, um mundo onde nós tenhamos processos sinérgicos, onde a gente tenha processos que não sejam sempre parasitários, sempre predatórios, quer dizer, onde nós possamos somar as nossas qualidades. Certamente, em muitos campos, uns vão ter mais qualidades do que os outros vão ter menos qualidade, mas isso não tem que ser motivo para conflagração, para ações predatórias de uns em relação aos outros. Se ele tem alguma culpa, essa culpa é de acreditar que as pessoas, as instituições, os estados nacionais, eles pudessem se relacionar de uma forma decente, de uma forma íntegra. Isso tem muito a ver com a formação que a mãe dele deu para ele. Conversando, conhecendo com as pessoas do entorno do ex-presidente Lula, a gente tem certeza disso. São pessoas boas, generosas. Nenhum deles, por mais que sofra, tem interesse em que a situação do Brasil fique mais desestabilizada, que as pessoas sofram. Não tem aquela coisa suicida como muitos bolsonaristas têm, como muitos desses do núcleo duro do bolsonarismo têm, que se a coisa não for boa para mim, que não seja boa para ninguém. Eles querem que o Brasil prospere, volte a uma condição de conversar, de pactuar. O Lula também quer isso. O discurso do Lula, quando ele demonstra e fala alguma coisa um pouco mais assertiva, por exemplo, em relação da participação dos americanos nas ações de 2013, ele só quer alertar as pessoas para que as pessoas não sejam induzidas, ludibriadas, levadas a erro por redes sociais, por robôs, por falsas postagens, por falsos agentes multiplicadores de informação. Ele quer que as pessoas tenham uma curiosidade em relação a aferir da onde vem toda essa desinformação, da onde vem todo esse ódio, essa tentativa de desestabilizar a sociedade brasileira. Eu me lembro que, recentemente, em Chapecó, na Caravana no Sul, o Lula estava sendo objeto de arremesso de ovos e de pedras de alguns prédios que estavam ali ao lado da comitiva e do palanque onde ele discursava. E ele dizia para o pessoal, tinha gente que estava ficando indignada com aquela situação e imaginava que pelo menos devesse pegar a pedra e atirar de volta. Ele dizia, não façam isso. O que nós temos que buscar é evitar, lógico, que sejamos atingidos, mas nós não podemos responder, dar escada para eles responder da mesma forma. Tudo que ele fala hoje e tudo que ele está colocando hoje que ele não colocava antes, claro que tem um pouco também da sensação do que ele está vivendo, do que ele está percebendo que, infelizmente, as coisas não são como deveriam ser. As coisas não estão sendo como deveriam ser, como ele tentou e conseguiu, de certa forma, no governo dele. Agora, a linguagem, a voz dele, a apresentação dele, ele estar presente novamente dando entrevistas, tudo isso tem um impacto muito grande no povo brasileiro. Tudo isso, porque não nos esqueçamos, mesmo com todos esses ataques violentíssimos que ele sofreu, a eleição foi páreo 55-45. Quer dizer, você tinha, e esses 55 representavam 39% dos eleitores. Então, a eleição não foi aquela coisa do tamanho do pau que o Jornal Nacional deu no Lula, do tamanho que as revistas semanais deram no Lula, da tentativa de colocá-lo como um bandido. Não, você tem praticamente metade do povo brasileiro que não acredita nessa narrativa, mesmo ele sendo vítima de tudo isso. Então, a presença dele muda o cenário e tem muita gente, Conde, mesmo que fez parte do condomínio do golpe, que gostaria que o Lula tivesse hoje capacidade de conversar com as pessoas fora do cárcere político para pactuar. Quem não deixa, e eu vou fazer aqui não é uma provocação, é um comentário bastante assertivo. Quem não deixa isso acontecer são obscurantistas ligados a interesses de estrangeiros. Rogério Anitablian, eu queria dizer, imagina se o Lula desse entrevista durante a eleição, né?
Vamos pensar nisso, né? Acho que a gente tem de pensar nisso. Imagina se ele desse entrevista naquele momento da facada, naquele momento todo que nós tivemos aqui no Brasil. Quer dizer, ia mudar todo o cenário. E ele comprovou agora, porque ele deu entrevista agora e o cenário mudou de novo. Quer dizer, o Bolsonaro já estava trabalhando muito para se afundar. E eu quero dizer para você o seguinte: eu tô vendo todos os portais no momento que eu converso com você aqui, e não é só os blogs progressistas, os sites progressistas, jornalismo independente da internet. A percepção generalizada é de que o Bolsonaro começou o seu processo de desligamento dessa aventura que foi chegar à presidência da República. Essa carta, vários artigos na mesma direção, é uma espécie de prelúdio, uma carta de renúncia. Eu quero ler um comentário aqui, muito engraçado, deixa eu ver, acho que é do Zé. Deixa eu ver se eu perdi, porque tem muita gente comentando aqui. A audiência está muito boa aqui no canal do Conde. Deixa eu ver se eu acho. Agora acho que escapou, não sei se eu vou conseguir achar. Assim, aqui, ó. Espera aí, só um segundo. Carnaval Temporão, Lula livre pela educação, fora Bozo, novas eleições, povo na rua, é o Zé que está falando. Mas tinha um comentário aqui muito bacana. Não vou, depois eu tento localizar e falar na sequência para você, Rogério, e para todos do público aqui. O chat é muito bacana. Aí, quer dizer, toda essa situação do Bolsonaro fragilizada, sem articulação, nós temos no horizonte mais factível o Mourão. O Mourão, ele se comporta como presidente da República já faz tempo. É uma coisa impressionante. A impressão que dá é que pegaram o Mourão e colocaram ali e falaram: o Bolsonaro não vai aguentar, então você vai ser o responsável pela pinguela, pela próxima tirolesa aí que o Brasil vai ter de atravessar até nós termos novas eleições. Assim. Como é que você vê? As pessoas têm muita desconfiança do Mourão, mas quando eu faço essa análise, não é porque eu estou torcendo para o Mourão, é porque eu estou vendo que vai cair no colo dele essa situação. E aí a gente tem que pensar também no Rodrigo Maia, né, se ele vai ter culhão para desengavetar um pedido de impeachment que o Bolsonaro já deu razões assim múltiplas, é uma razão por dia para ser impedido. O que você acha dessa conjuntura, Rogério? Olha, em relação à questão da possibilidade do Mourão assumir o poder, eu acho que se isso acontecer, o Mourão general, que tem ascensão no Exército, tem respeito de muitas instituições nacionais, é uma pessoa que se colocou dentro do condomínio que derrubou o governo nacional democrático popular, por ter... existem aí duas teses em relação a essa aproximação do Mourão e de outros generais desse condomínio do golpe. Existe a ideia de que a Comissão da Verdade, em 2011, teria repercutido de forma a ferir suscetibilidades de forma irremediável no Exército Brasileiro, na Força Aérea e na Marinha. Existe depois também um dado que diz que quando tentaram mudar a questão do ensino nas escolas militares, com viés nacional, com viés desvinculado de interesses imperialistas, isso também teria sido visto com desconfiança. Isso não é uma coisa que está muito clara, porque existe uma certa aversão priorística do oficialato em relação aos governos nacionais e populares, que é uma coisa que vem desde o Brasil colônia. A vinculação dessa armada, né, com o Império, né, com o Império Português, que respondia a interesses, mais uma vez, de lobbies ingleses, aquela coisa toda que vem de muito longe. Tem muitas instituições históricas, né, que têm vínculos com o Exército, de alguma forma. Eles têm muito medo do exercício de um governo nacional, democrático e popular, que eventualmente possa atacar alguns dos valores deles. O que eu acho que eles estão completamente errados. O Lula tem essa percepção e o Lula diz: se eu quero saber o que eu fiz que ensejou essa preocupação, por que vocês nos odeiam? Não existe essa ideia de um governo marxista, de um governo sequer socialista. Não era um governo socialista, era um governo que, se a gente pegar todos os indicativos de tudo que aconteceu, inclusive o ganho das grandes empresas, oligopólios, inclusive, dos bancos, do mercado financeiro, foi um governo muito mais parecido com o trabalhismo inglês do que com o regime de socialismo real da Europa Oriental, da época da Cortina de Ferro. Agora,
existe uma coisa a priorística dos militares em relação a um medo, a um rechaço a esses governos nacionais e populares, que eu acho que está influenciado, sim, por um ideário meio colonialista, por um ideário influenciado pelo Império Norte-Americano, que, infelizmente, e eu não estou dizendo que seja o caso do general Mourão ou de nenhum dos generais que esteja nesse governo, que nós saibamos. Então, é elucubração, a gente não pode dizer. Mas, infelizmente, existe mais entre o céu e a terra do que nós conseguimos. Lembre-se do general Mauri Cruel, que era o chefe do dispositivo militar do João Goulart, que estava disposto, teoricamente, a resistir e que se mandou. E, mais uma vez, fazendo uma analogia com a questão iraquiana, no Iraque, né, que depois virou até meme, você está lembrado daquele Mohamed Said al-Sarraf, que era o ministro da informação iraquiano, que se dizia completamente próximo do Saddam Hussein e pronto para defender o país, dava aquelas entrevistas dizendo que, olha, Bagdá vai virar um mar de sangue dos americanos. Parece que depois que a guerra acabou, ele foi se exilar na Europa Ocidental e vive lá tranquilamente. Não foi enforcado, não foi fuzilado, não foi nada disso. Mas, Rogério, deixa eu só fazer uma divisão. O que isso concretamente tá conectado com a questão do Mourão? Você acha que o Mourão não vai... Você acha que o Bolsonaro vai resistir mais um tempo? Não, eu acho que o Bolsonaro vai resistir. Eu acho que ele não vai renunciar. Ele não tem, na minha ótica, ele não tem esse perfil. Ele pode até fazer uma aposta tipo Jânio Quadros, de que, olha, eu vou ameaçar porque eu conto que as massas peçam. O pior de tudo é que não são as massas, né? Você tem um lance aí desse pessoal que está militarizado, mesmo nas baixas patentes do Exército, ou inclusive, eventualmente, nas polícias militares dos estados. Ele pode fazer uma aposta perigosa, onde eu faço esse alerta à sociedade brasileira, no sentido de que a instigação de uma exacerbação, de uma falta de serenidade ou de um discurso que dê escada para eles é perigosa. É perigosa. Eu vejo, por exemplo, quando você diz a vinculação do Mourão com tudo isso, o Mourão pode parecer alguém que esteja disposto a serenar os ânimos. Então, você vai dizer assim, a tropa obedece o oficialato. Parece que sim, hoje parece que sim. Mas existem riscos na postura do Bolsonaro de aumentar a aposta. Eu não acredito que ele renuncie. Eu acredito que ele possa tentar uma aventura que exacerbe os ânimos e leve o Brasil para uma posição muito perigosa. O Brasil, para eles, é chave nesse contexto da América Latina. Bom, acho que o sentimento aqui dos analistas, digamos assim, mais alinhados ao segmento democrático, né, se é que a gente pode colocar dessa maneira, é de que precisa combinar o setor financeiro, o mercado financeiro, inclusive as forças também da elite brasileira, estão nesse momento matutando em saber como que vai se dar essa transição. Pressão que eu tenho, diferente da sua, por isso que é bom a gente trazer o contraditório aqui, para a gente poder ter realmente a diversidade e poder estar muito atento realmente. Isso, né? Isso aqui é estratégia pura, né? Você realmente ter várias visões do mesmo fenômeno e contrapô-las e para a gente poder produzir uma síntese. Achei o comentário aqui que eu queria ter lido naquela hora com você, querido Rogério Entablian, do Zé, né? O Zé, ele diz assim: até que enfim Bolsonaro cumpre sua primeira promessa de campanha. Prefiro ter um filho ladrão do que gay. Quem defende o Bolsonaro se manifeste. Levante as orelhas e dê um relincho. Muito engraçado. O curioso é que ele agora tem o ladrão, que é o Flávio, né, que está sendo acossado aí pela Justiça do Rio de Janeiro, mas parece que tem o felpudo lá também, né? Tem um felpudo ali. Mas, assim, isso é até preconceito, quer dizer, não quero deixar aqui nenhuma estigmatização. Seria lindo, né, se acontecesse isso, se o filho do Bolsonaro entrasse, por exemplo, a causa LGBT. Seria maravilhoso a gente ver isso. Seria uma grande lição do Bolsonaro, né? E para todos nós. Rogério Entablian, para a gente finalizar, eu queria que você falasse realmente, rapidamente, porque já está no finalzinho, realmente, dessa questão do Flávio Bolsonaro, de tanta gente assim envolvida. Acabaram de pegar 90 mil reais depositados aí na conta da primeira-dama, né, da esposa do Bolsonaro, da Michele Bichek, que as pessoas chamam, e é uma situação, quer dizer, somado a isso, você ainda acredita que ele vai resistir? Eu acredito que ele pode. Ele não quer dizer que isso vai ser exitoso. Nós vamos, então, quer dizer, a temperatura, nós temos que medir quanto efetivamente de hierarquia respeitada no contexto atual nós temos. Porque ele tentou
Essa história que o Olavo de Carvalho teria a esmo atacado o Santos Cruz, o Mourão, e parece que agora estaria atacando, preparando um ataque ao porta-voz, que também é general. O que acontece é o seguinte, parece que eles tentaram se alinhar com o baixo clero do Exército, da Marinha, das Forças Armadas. Na Marinha e nas Forças Armadas, menos. Eles não têm essa mesma ascensão. Mas no Exército e em algumas polícias militares, eles fizeram acenos no sentido de mostrar um alinhamento para uma eventual sustentação de uma aventura golpista, que está baseado nesse ideário que o STF é ladrão, que o Legislativo não deixa governar, que as pessoas até os próprios generais teriam vínculos com interesses corporativos, que o Brasil é disfuncional em função disso. Então, quer dizer, a gente precisa tomar muito cuidado. Não quer dizer que ele vai resistir, mas eu acho que ele é um tipo de energúmeno que tem capacidade para aventuras muito perigosas. E o fato dele ter esse sustentáculo, Trump, Netanyahu, obscurantistas, belicistas, pessoas que não dão as caras, o que eles têm em comum é o seguinte, esse pessoal, eles colocam os outros para criar conflito, para conspirar, para matar, para fazer atentado de bandeira falsa, para semear discórdia na sociedade, mas eles não dão as caras. Não é aquela coisa, antigamente tinha aquela coisa do duelo de honra, dizer assim, então vai, vamos tirar a camisa, cospe no chão, pega a sua arma que eu pego a minha, dá 5 passos para cá que eu dou 5 passos para lá. Essa gente não aparece. Esse é aquele caso clássico do filme que o sujeito manda matar, vai no enterro e dá um beijo na viúva. Diz, pô, que pena, era muito meu amigo, lamento. Esse pessoal é perigoso, subterrâneo, eles têm atitudes ardilosas, são embusteiros. Eu tenho medo de que eles estimulando um sujeito como o Bolsonaro, que é tipicamente um energúmeno. O Bolsonaro é um energúmeno. Ele não consegue realmente, como falou o Lula, juntar Lé com Cré, é um doente. Mas, com todo respeito às pessoas que têm alguma disfunção... A gente sempre teve dificuldade para saber exatamente o que era o energúmeno, né? Agora a gente tem um exemplo realmente assim para ser consagrado, inclusive nos dicionários, né, querido Rogério? Está popularizado. Agora todo mundo fala nas redes sociais em energúmeno. É um energúmeno. É um energúmeno e ele demonstra que tem prazer em ser um energúmeno. É uma coisa... Quando as pessoas falam assim, os filhos dele não sabem escrever. Eu tenho até dúvida, porque todo mundo tem corretor de texto. Quer dizer, será que não sabe usar o corretor de texto também? Ou será que é bonito ser feio? Ou será que é bonito, é uma identidade com populacho, dizer assim, eu também não sei escrever, eu também como ali de pé, eu também como meu pão com manteiga de pé, não sento na mesa, uso o copo do requeijão para tomar café com leite, porque me identifica com... Sabe, as pessoas dizem, olha como ele é simples, como ele... Sabe, é uma aventura obscurantista, primitiva, uma tentativa de identidade que utiliza do perfil que o Brasil criou em relação aos seus heróis nacionais. São os vira-latas verde e amarelos. Não vou citar nomes, mas são apresentadores de programas dominicais, são apresentadores de programas policialescos, aquela coisa, olha como ele é simples, ele se resolve, se precisar, ele resolve na bala. Sabe aquela coisa de descredenciar, anti-intelectualista, eminentemente, descredenciar a razão. Então, eu queria fazer um apelo, Conde, se você me permitir, se a gente tiver um minutinho para mim fazer um apelo, para que as pessoas mantenham a serenidade. O momento é crítico, é dramático, mas mantenham a serenidade, tanto no seu ponto de vista, que é bastante respeitável, como no meu, é uma questão de mera intuição, em relação à possibilidade dele resistir ou não. É empírico, mas que em qualquer cenário nós mantenhamos, quem está no campo democrático, do lado do legado do marco civilizatório, mantenhamos a serenidade, a calma, reorganizemos nossas mentes, nossos corações, espírito, corpo, todos os dias, para que nós não possamos ser escada para discurso de ódio, para a conflagração do Brasil, para fratricídio, e que nós preservemos, fundamentalmente, a calma, a cordura e a coragem de cabeça erguida de denunciar qualquer tentativa de levar o Brasil à violência. Grande Rogério Nitablian, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui generosa no canal do Conde. Quero agradecer a todos os internautas que fizeram aqui um chat maravilhoso, com muitos comentários, muito senso de humor, muita inteligência, muito ímpeto democrático, como sempre, o público muito qualificado aqui. Agradeço muito o canal do Conde. E quero dizer para vocês se inscreverem no canal e que, na sequência, daqui a pouquinho, só vou tomar um cafezinho,
a gente volta aqui para a live do Conde. E a sua live hoje? Sua live é 21 horas. 21 horas, grande Rogério Anitablian. Quem quiser seguir o Rogério, é no Facebook do Rogério Anitablian. Abraço, um beijo para todos vocês e até a próxima conversa com a Anitta. Quer falar, Anitta? Quero só deixar um protesto aqui, Conde. O tempo passa muito rápido no papo com você. Muito rápido, é isso mesmo. E eu digo mesmo, né? Muito bom conversar com você sempre, querido. Abraço e até a próxima conversa que a gente tiver. Valeu! Abraço.